E de repente ele fala assim: olha, eu tenho compaixão desse povo porque eles já estão há 3 dias comigo e alguns vieram de longe e nós precisamos dar comida para esse povo. Aí aquilo ali coloca os discípulos em parafuso. E provavelmente qualquer um de nós ficaria, porque tinha mais de 4.000 pessoas ali. E Jesus, na simplicidade dele, né? Não, eu estou com compaixão desse povo aí, porque eles estão com fome. E nós precisamos dar de comida para eles. Não adianta despedir eles em jejum. Só que em contrapartida você tem também um momento em João que ele vem falar: eu sou o pão que desceu do céu. E aí você vai ver que mais um grupo sai, porque aquele discurso ficou um pouco duro. E em Marcos 8 também, depois desse momento que Jesus sacia a fome natural deles, todo mundo vai embora. E aí o texto continua dizendo que entrou no barco ele e os seus discípulos, ou seja, então umas 12 pessoas, ou talvez 15. Então, irmãos, o que eu tenho convicção? Deus não vai usar muitas pessoas para fazer o que Ele quer fazer. Não vai. Ele sempre vai usar poucas pessoas. Porque multidão tem a ver com confusão, né? Você pode ver, o lugar que tem muita aglomeração de gente, menino, as confusões são enormes. Agora, quando você tem um número reduzido, você conta com alguns elementos importantes para a realização daquilo que Deus quer fazer. Então, uma das coisas fundamentais é que nós tenhamos o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Você vai ver isso lá em Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pode tirar um pouquinho do agudo. E é mais fácil você conseguir o mesmo sentimento com menos pessoas. Concorda comigo? Quando é muita gente, a coisa fica mais complicada. Então nós estamos aqui hoje de manhã. E por que estamos aqui? Eu fiz a escola de missões no ano de 2000. E era uma turma de 25 alunos. E eu ouvi isso a primeira vez em 2001. O pastor José disse para nós dentro da sala de aula: vocês podem marcar a geração de vocês. E eram 25 pessoas, 25 jovens, cheios de sonhos, cheios de vontade, sem nenhuma experiência, com muita expectativa, sem nenhum entendimento do perigo daquelas palavras, porque mudar uma geração fala de morrer por essa geração. Então a gente estava ali tudo, olhava para aquilo, nós ouvimos aquelas palavras, abrimos a nossa boca espiritual e falamos: então é para nós. No entanto, talvez 3 daquela turma ainda estão de pé. Todos os outros já desviaram, entraram num estado de apostasia nas suas igrejas. Então, quando eu olho para vocês aqui, o meu sentimento é que, como eu queria que o Espírito Santo hoje fizesse algo sobrenatural em nós, como eu queria. O ano passado, no sábado, tinha muita gente, né? De manhã, né? Lembra? Teve. De manhã foi que nós tivemos a experiência do pessoal lá do outro lado da rua, né? Ser tomado pelo Espírito Santo, lembra? Foi de manhã. E por que de um ano para o outro muda? Nós estamos vivendo um tempo de apostasia. Estamos vivendo o tempo da apostasia. Então quem é que vai prevalecer? São aqueles que lutarem ferozmente. O reino de Deus é tomado por esforço, e só os que se esforçam se apoderam dele. Então veja comigo, se não houver esforço,
no ano que vem, vai ter menos pessoas do que esse ano. Eu não estou falando por causa de números, mas estou falando por causa de uma guerra. Aqui cada um de nós, cada um de vocês aqui está vivendo uma guerra. Amém? Uma guerra pessoal. Mas há uma guerra que é nossa, é coletiva. Há uma guerra que é de todos nós em comum, que é a guerra do avanço do reino de Deus. E isso aí não é só para o Márcio, não é só para o Fernando, Bruno, Vitor. Perdão, também acertar 3 uma lapada só, né? Aí é avivamento. Então não é só dessas pessoas, não. Há um desejo no coração de Deus de uma resposta. De uma resposta à altura dele. Então Deus, ele nos transformou para que nós pudéssemos transformar. Sermos agentes de transformação, não só de influência. Influenciar, irmãos, o diabo influencia. Nós precisamos crer que somos transformadores. Que quando você estiver diante de uma pessoa, muito mais do que tentar convencê-la de um estilo de vida saudável, você vai ser usado para transformar a vida dela, para causar uma loucura, um distúrbio. Estão entendendo isso? É isso que nós somos. Então não dá para nós vivermos, irmãos, no mais ou menos. Não dá. Definitivamente eu e você temos que tomar uma decisão de fazer o que ninguém fez, de ir aonde ninguém foi, de querer o que ninguém desejou. É isso que nós precisamos. Espera aí, eu quero é lá. Eu quero o que ninguém desejou. Eu estava conversando com o Fernando. O que significa metanoia? Metanoia significa exatamente o que nós colocamos aqui embaixo: sacrifício e santidade. E a base do metanoia é a libertação da imoralidade sexual. Se você entrar hoje na internet, você vai ver que tem uma galera aí com metanoia, mude sua mente, mas não tem nada a ver. Eles estão atrás de um volume para comercialização, mas eles não estão vivendo uma experiência de transformação diária. Eu conheço eles. Eu não estou dizendo que eles estão em pecado, mas estou dizendo do propósito. Por que nós estamos realizando esse congresso aqui anualmente? Não é simplesmente, irmãos, para termos mais um evento na igreja. Isso é muita hipocrisia. Isso é muita mediocridade. Nós precisamos crer naquilo que nós estamos pregando. Nós precisamos crer naquilo que na bandeira que nós estamos levantando. Então, de um ano, em 365 dias, quantas pessoas você transformou? Percebe que nessa manhã Deus quer nos tirar do engano? Em um ano, irmãos. Um ano. Quantas pessoas você transformou? Não é ganhar para Jesus, porque essa é uma expressão medíocre, que eu já estou enfatuado dela, já não aguento mais. Você ganhou gente para Jesus? Não, eu transformei. Eu fui usado para transformar pessoas. A Cíntia, eu sei que ela transformou a vida do menino, né? Olha aí, ó, glória a Deus aí. Eita glória. Mas e aí? E aí? Entende, irmãos, que se nós não tivermos um propósito firme diante de nós, de transformação, então não adianta metanoia. Para que metanoia? Para ser mais um congresso? Não é. Eu vou dizer para vocês a real, eu tenho muita coisa para fazer. Então ficar vindo aqui de ano em ano, só para a gente compartilhar alguns momentos de êxtase espiritual, mas não ver o fruto desse ideal se materializando na vida de cada um de vocês, para mim não vale a pena. Eu não estou querendo ralar vocês, eu estou querendo tirar vocês de um estado de morbidão, de conformismo. Amém? Amém? Como é o seu nome? A Débora está lá na faculdade.
Impossível que você não transforme pessoas naquela faculdade. O meu sonho era entrar na faculdade, porque isso aí ia ver o que ia acontecer naquela faculdade. Eu me lembro, irmãos, eu estava fazendo o 2º grau supletivo, e eu não conseguia aprender as matérias de exatas, de cálculo, porque meu cérebro já não funcionava mais. E recentemente eu descobri que as mesmas lesões que um cérebro sofre por causa da dependência química, o cérebro da pessoa que tem dependência pornográfica também sofre. São as mesmas lesões. Aí eu descobri porque que naquela época eu não entendia nada. Meu cérebro estava todo danificado. E eu ainda acho que não tem massa cefálica aqui dentro. Eu acho que aqui tem alguma coisa sobrenatural, uma nuvem, alguma coisa assim aqui dentro. Fica... E o que aconteceu, Débora? Os meninos ficavam me chamando de burro. E um dia eu cheguei em casa e ajoelhei na cama depois da escola e falei: Senhor, se eu vou me voltar para aquela escola para ser motivo de chacota, eu não vou mais voltar. Porque o Senhor me manda estudar para mim ser humilhado, escarnecido por mundanos? Ah, não. Naquela noite começou a loucura na minha vida. Eu comecei a sonhar com um quadro e a mão fazendo as fórmulas. Acordei todo suado, falei: pronto, agora a droga está fazendo efeito, depois de um ano. E aquilo ali foram um ano, como é que é? Foram 8 meses sonhando com aquilo. E qual que foi o resultado? Daquela noite em diante, todas as provas eu fechava. Era nota máxima. E os professores começaram a entrar em parafuso. Porque o Ebinho está colando, mas o Ebinho é crente. Mas não tem como ele ser crente, não tem como ele tirar a nota máxima em todas as provas, isso é impossível. Há 15 dias atrás eu estava aqui em São José do Rio Preto, na igreja do pastor Ademir. E tem um pessoal que tem um jornal aí, acho que é o Gospel, um jornal local, é o Gospel. E eles fizeram uma matéria lá com a paternidade. E aí coincidiu de nós nos encontrarmos num lugar aqui. Eu pedi o Ademir para me levar num lugar que eu queria tomar um café assim, um negócio mais, eu gosto de café. E aí ele me levou, acho que era no shopping, não sei agora, deve ter sido no shopping. Deve ter sido no shopping. E aí encontramos com esse pessoal lá. Era uma menina, um rapaz e um cara já mais de idade. E aí começamos a conversar. E eu comecei a falar para ela, falei: olha, seu jornal é jóia, mas você precisa de algumas coisas. Eu acho que ele está muito impessoal. Eu acho que você tem que pegar o público que você quer e começar a fazer o seu jornal e interagir com esse público. Você tem que inovar, você tem que usar alguns princípios do Steve Jobs. Aí eu falei de inovação, aí eu falei do como ele pegou a Apple. Aí ela começou a olhar para mim e ela não aguentou. Sabe o que ela falou? Ela falou assim: o que o senhor fazia antes de ser pastor? Eu sei que ela queria perguntar se eu tinha estudado publicidade, eu sei disso, mas ficou sem graça. Ela perguntou: o que o senhor fazia? Eu falei: eu capinava a rua, trabalhei em fábrica de tijolo, trabalhei pescando em alto mar. Eram essas as minhas atividades antes do ministério. E ela: é legal, né? Então, irmãos, isso entristece o Espírito Santo saber que nós temos o Espírito Santo dentro de nós e não somos os transformadores do nosso tempo. Isso entristece a Deus. Nunca me esqueço da experiência que eu tive. Quando eu converti, o Espírito Santo me converteu ao conhecimento, porque eu odiava a leitura. Se tinha uma coisa que para mim era água e óleo, era Ebinho e leitura. Então para mim não dava. O Espírito Santo fez uma obra no meu espírito e eu comecei a gostar de ler. Isso aí é sobrenatural. Eu tenho um irmão do meio que ele é um autodidata, uma pessoa muito inteligente. É um menino assim, ele tem... Não, pense. E aí, o ano passado ele ficou uma semana comigo lá em casa. Eles moram em Minas. A primeira coisa que ele observou, ele falou assim: Ebinho, esses livros aqui todos são seus? Porque ele me conheceu. Eu falei: são. Cara, você já leu tudo? Eu falei: alguns eu não li porque são livros de pesquisa. Outros ainda não chegou o tempo. Mas a maioria eu já li. O meu irmão está desviado ainda. Aí, no outro dia, pela manhã, porque lá na minha casa tem um quintal e no fundo tem uma suíte com o escritório. E ele ficou lá na suíte, mas a esposa e a filhinha dele. No outro dia de manhã eu levantei cedo para fazer o café. E aí ele estava do lado de fora, com a Bíblia aberta, lendo, muito discretamente.
olhando para ver se tinha alguém vendo. Só que quem está lá e olha para a cozinha não vê quem está dentro da cozinha, por causa da janela, do espelho, do vidro. Aquilo encheu o meu coração. Eu não falei nada de Jesus para ele. Em nenhum momento eu falei para ele assim: mano, você tem que voltar para Jesus. Não falei nada. Eu falei: Jesus, ou ele olha para o nosso testemunho e vê que nós somos diferentes, ou então vai sair do jeito que veio. E aí ele voltou lá para casa. Sabe o que ele disse para minha mãe? Ele falou: mãe, os crentes lá de Trindade é diferente. Só sabia que o Ebinho tem uma biblioteca? Isso na cabeça dele, irmãos, é loucura. É uma loucura. E eu nunca. Então, depois que Deus fez isso, como que Deus age comigo? Eu vou para a livraria e fico ali orando em línguas, orando. E de repente o Espírito Santo começa a me levar para o livro que Ele quer que eu compre e leia. É assim que funciona comigo. E um dia eu estava no aeroporto, em São Paulo, aqui em São Paulo, no estado, e o Espírito Santo soprou um nome que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida. E eu achei que era bebida. Porque ele falou... É assim, né? Imagina, eu sou leigo de tudo, né, irmãos? Eu sou ignorante de tudo. O dia que eu largar Jesus, tudo que eu estou construindo em termos de conhecimento vai com Ele, não fica comigo, porque não é nada meu. Então eu não posso largar Jesus de jeito nenhum, que aí eu vou de da ponte. E aí ele começou a falar um negócio de Schopenhauer. Aquilo para mim foi loucura. Não tem um bombom que é Copenhague, né? Eu falei: cara, é doce, é o bombom. E ele falando aquilo, e eu tentando entender o que o Espírito Santo queria falar. A gente falava, e eu sempre falo isso, falo assim: eu sou fraquinho de charada, me ajuda, seja mais claro, eu não dou conta dessas coisinhas. Pista para mim é uma loucura, eu sou sanguíneo, imagina, ficar catando pãozinho no meio da estrada, eu já olho para lá e saio correndo, não dou conta. E aí eu debrucei no parapeito, estava no andar de cima do aeroporto. Quando eu olho para baixo, eu vejo uma banca de revista. Eu falei: cara, é um livro, só pode ser um livro. Aí eu desci lá, cheguei perto do homem. Então, Schopenhauer? O cara vira para mim e fala: tem. Aí eu: deixa eu ver. Aí ele me dá 3 pocketbook, 3 livrinhos. Eu falei: cara, eu quero os 3. E aí eu vou saber quem é o Schopenhauer. Filósofo alemão do século XVI, que não se conformava com o sistema, com o ensino de filosofia da sua época, porque eram acadêmicos. Na mente de Schopenhauer, o verdadeiro filósofo era aquele que estava no meio do povo. Será que ele já estava falando de Jesus ou não? E eu fiquei doido com aquilo. Eu falei: pai, isso é uma loucura. Passaram-se os dias, estou eu no avião lendo a minha Bíblia, e um menino todo nerd senta do meu lado, cabelão todo bagunçado, aquele trem todo, né? E aí ele olha para mim e fala: você é cristão? Eu falei: sou, graças a Deus. E você? Ele: não, eu tô aí meio assim, tal. E aí começamos a falar, conversar, tal. Falei: e aí, o que você faz da vida? Aí ele: eu estou estudando o quê? Filosofia. Cara, aquele dia foi muito lindo. Eu falei: ele é. Só uma coisa, você já estudou o Schopenhauer? Aí ele: claro, cara, é o que nós estamos fazendo. E aí a conversa foi, menino, aí foi ali, de São Paulo a Brasília. E aí discute, fala, e ele todo empolgado, porque não é todo mundo, né? Não é todo momento que você encontra alguém que gosta de filosofia, né? E ele não tinha encontrado alguém que gosta de filosofia. Aí o ônibus pousou lá em Brasília e tal, e a gente foi se despedir. Ele falou assim: cara, que faculdade você fez? Eu falei: meu irmão, eu tenho 2º grau de supletivo. Ele falou: não, você está brincando. E aí ele começou a entrar em crise interior. Porque uma pessoa que não tem estudos, mas que é um autodidata, ele busca conhecimentos gerais. Então é fácil ele ter conhecimento variado. Mas o que é difícil é ele ter um conhecimento específico. Entenderam isso ou não? E Schopenhauer, dentro da filosofia, é um conhecimento específico. Ele não é o Platão da vida que todo mundo fala. Não. Ele é específico. Então só quem está no curso que vai ter ali um ensino sobre ele, porque faz parte daquela disciplina. Então é muito específico. E isso ele começou a entrar em parafuso. E aí ele falou assim: mas como?
você chegou a Schopenhauer. Aí eu falei, o Espírito Santo de Deus. E no saguão do aeroporto de Brasília, aquele jovem começou a chorar e falou, esse Jesus aí eu quero. Então, eu hoje, qual que é a minha neura? É de olhar para vocês que não têm a mesma incapacidade minha, porque vocês têm capacidade, e não ver em vocês o dobro do que que tem em mim. Vocês estão entendendo isso, irmãos? A neura minha? Por que eu tinha vontade de fazer faculdade, psicologia? Só para mim poder ver os psicólogos ficando doidos, saindo da sala. Só para me fazer pergunta para eles espirituais. Entende? Que loucura, na hora que eles vierem com aquelas estratégias naturais, eu falo assim, mas e espírito? Você acredita que gente tem espírito? Sabe aquelas perguntas assim que todo mundo vai falar, poxa, esse cara é um anarquista. Sou não, cara. Eu sou doido mesmo, mas eu sou um doido celestial. Então é isso que hoje me constrange, isso é que me entristece. Eu estar diante de uma geração que tem muito mais recurso intelectual do que eu no sentido natural. Porque vocês estão aí na flor da idade, sendo treinados para pensar, para estudar. Então vocês podem ir alcançar coisas que eu sonho. Aí eu olho uma turma meio assim, meio desanimada. Isso me dá crise, cara. Imagina se eu hoje, eu sei, se eu quiser entrar numa faculdade, eu posso entrar, mas eu acho que eu não tenho tempo para isso agora. Mas eu já sonhei com isso. Não entrar numa faculdade para poder ter o conhecimento, mas para poder causar um tumulto nesse conhecimento natural. Assim você pode fazer no trabalho, na escola, em qualquer lugar. Mas aí, esse processo de acreditar no que está escrito nessa camisa aqui, ele tem que estar pleno em mim. Ele tem que estar pleno em você. Você está entendendo, irmãos? É isso. Espera aí, eu acredito nessa transformação. Eu acredito. E eu vou viver segundo essa transformação. Muito mais, porque as pessoas falam muito da capacidade intelectual de Paulo. Mas hoje já tem um grupo de judeus que não são messiânicos, mas que estudam a vida de Jesus e que chegaram à conclusão que Jesus é o maior expoente do judaísmo, mesmo sendo cristão. Foi Jesus a personalidade que tornou Israel internacional. Porque até Jesus, Israel era uma terra de conflitos. Mas Jesus tornou Israel além das fronteiras. Então existe um grupo hoje de estudiosos, né, de judeus estudiosos, não rabinos, mas estudiosos, que estão colocando Jesus como uma personalidade judaica. O que isso quer dizer? Jesus foi um homem muito culto. A técnica que Jesus usou para ensinar, chamada parábola, não foi ele que inventou. Isso já existia no mundo da Grécia. Um grego chamado Solon inventou o ensino por parábolas. Só que esse ensino era um ensino que só quem havia estudado na Grécia podia lançar a mão dele. E Jesus usou o melhor método de ensino do seu tempo. E quem foi o mentor de Jesus, irmãos? José. José, na cultura, no costume judaico, o primogênito só pode ser ensinado pelo pai. É função, é encargo do pai doutrinar e ensinar o primogênito. Então isso significa que Jesus, na sua infância, ele foi criado aos pés de José. E foi tão forte o ensino de José, que quando Jesus começou a se manifestar como Cristo, qual era a maior crise dos judeus? Não é esse o filho do carpinteiro?
José foi um homem, irmãos, que estava além do seu tempo. A história não aborda muito a vida de José, mas o fato é que Deus, depois que José voltou para casa e entendeu o propósito, nunca mais falou com Maria, sempre falou com José. Jesus só é a raiz de Davi, o leão da tribo de Judá, por causa de José, e não por causa de Maria. Então José, ele foi um homem carpinteiro, que tinha um conhecimento além do seu tempo. E a prova disso, Jesus. A vida de José é uma vida fabulosa. José foi um homem que teve de Deus o que nenhum outro homem vai ter em nenhuma outra eternidade. Deus confiou a sua lei a Moisés. Deus confiou a sua palavra aos profetas. Deus confiou a adoração a Davi. Mas a José, Deus confiou o seu filho. José foi o único homem que entrava na presença de Deus para discutir acerca do filho deles. E aí? E aí, Deus, o que nós vamos fazer com o nosso menino? Está crescendo. Você pode imaginar essa loucura, irmão? Você já pensou nisso, nessa loucura? Espera aí, Deus. O menino está, e aí? Acorde nós aí, né? O menino. Eu sei que é muita loucura. Aí é mais do que talvez você possa entender. Mas eu não consigo ver Jesus na sua adolescência sem manifestar milagres. É claro que não era para o mundo. Mas eu imagino algumas, assim, essa é loucura mesmo, né? Mas deixa eu falar. José era carpinteiro. Então, já imaginou Jesus uma hora lá na mesa, e aqueles monte de prego lá para José pregar, de repente ele começa a bater o dedinho e pregar o prego. E José olha aqui de novo, que é isso, gente? Esse menino é doido. Sei, né? Vai que. O fato é, José foi um homem que aparentemente era inculto por causa da sua profissão, mas que deixou um legado natural para o seu filho, que foi além do seu tempo. É um exemplo para nós. O que é que nós estamos fazendo com esse espírito que foi liberado para nós? O que você está fazendo com esse espírito que foi liberado para você? Será que você domesticou ele? 99% dos cristãos domesticam o Espírito Santo. O Espírito Santo, irmãos, ele é selvagem. Tem hora que ele fica com a cara de leão. Tem hora que ele fica com a cara de águia. Tem hora que ele fica como um boi selvagem. Então não adianta você. Não é doméstico, ele não é um cachorrinho. Né? Vai, faz isso, faz aquilo. Volta, né? Não. O Espírito Santo é uma força indomável dentro de mim. E que eu preciso crer nisso e agir como quem tem isso. E não trabalhar para domesticar. A maioria de nós trabalha para domesticar o Espírito Santo. E aí está errado, meu irmão. O Espírito Santo não tem que fazer o que você quer. Você tem que fazer o que ele manda. Quantos entenderam isso? Mas aí a gente fica, né? Aqui não, agora não. O que eles vão pensar de mim? Não, 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 não. E aí aquela... E aí já viu quando está domesticando um cachorro? Aí você manda ele fazer um negócio, se ele fizer, você dá um biscoitinho. Então você faz um pedido, se você aceita, você levanta a mão e adora. Vocês entenderam isso ou não? Hã? Ah, Jesus, você podia tanto me dar uma esposa. A esposa chega e diz, oh, aleluia, glória a Deus e tal. Quer dizer, você fez um pedido, ele atendeu, você dá um presente. É a mesma relação. Não, irmãos, não é assim. Em toda e qualquer circunstância, você se entregar a ele e falar, vem. Vem na loucura do céu. Vem do jeitinho que você foi liberado no céu. Imagina, já fez essa oração? Não. Cuidado.
Espírito Santo vem do jeito que você, não, do jeitinho que você foi liberado. Lembra lá de Pentecostes? Uau, o troço virou um redemoinho dentro daquele salão. Só que de repente o povo começou a se entregar ao Espírito Santo. E aí, meu irmão, aí é loucura. Aí quem falava em outras línguas terrenas olhava e falava: gente, mas não tem lógica não, esse povo aqui. Aquela altura do campeonato, irmãos, a congregação ali, lá o texto diz que compunham umas 120 pessoas. Destas 120 pessoas, não tinha nenhuma pessoa douta, eu tenho convicção disso. Porque os cultos, os doutos, por exemplo, você tem na palavra duas pessoas que eram muito inteligentes, muito instruídas no seu tempo, e que eram discípulos de Jesus, Nicodemos e José de Arimateia. Mas nenhum deles ficava perto de Jesus, não. Eles ficavam de longe, de noite. Eles não tinham coragem de se expor à sociedade, mas eram discípulos, estavam ali no momento. Quem fez isso, mas não sei se era tão instruído assim, Zaqueu, não me lembro agora, se Zaqueu era instruído ou se era só o cobrador de impostos. Zaqueu, à luz do dia, ele teve uma decisão doida lá, que foi uma loucura aquilo, para o tempo dele. Imagina, você pode pensar na vida de Zaqueu. Já leram lá sobre Zaqueu? Zaqueu, irmãos, ele era cobrador de impostos. Sabe o que significa isso? Ele era odiado de todo judeu. Porque qual era a profissão de Zaqueu? Tirar dinheiro do judeu e dar para Roma. Isso aí, na vida do judeu, era motivo de praga. Eles olhavam para Zaqueu, eles praguejavam Zaqueu. E paralelo a isso, Zaqueu vivia defraudando, vivia subornando. Eita. Zaqueu vivia, como fala, extorquindo as pessoas. Certeza absoluta disso na vida de Zaqueu. E eu te pergunto, uma pessoa que tem essas práticas, ela é uma pessoa que vive em muitos amigos ou vive solitária? Zaqueu era um homem sozinho. Zaqueu era um homem sozinho. E aí, mais um detalhe: Zaqueu era quase anão, bem pequenininho. Então significa que Zaqueu também tinha um trauma na sua alma. E com certeza ele desaguava esse trauma na sua atividade financeira, profissional. Com certeza, quando ele extorquia o judeu, na alma dele ele estava falando assim: está vendo? Mesmo sendo pequeno, eu sou mais forte que você. Eu sou mais poderoso que você. Conhece de alma, irmãos. A minha coloca a alma de todos vocês aqui no bolso. Pensa numa alma poderosa, é a minha. Por isso que eu tenho que ficar 24 horas murrando ela, senão eu estou lascado. Então Zaqueu, ele humilhava as pessoas porque ele se sentia humilhado pela sua estatura. Zaqueu, ele subornava as pessoas por causa da sua solidão. E a família de Zaqueu, com certeza, era uma família solitária. Com certeza, era uma família solitária. Certamente eles viviam na alta, né, em meio aos aristocratas do seu tempo. Mas você já foi no meio desse tipo de gente? Não tem uma frase verdadeira, é tudo mentira. Uma vez eu fui convidado para um coquetel. Como esse povo mente. Eles não conseguem falar a verdade, irmãos. Eu fiquei impressionado de ver. E é ruim, né? Porque você está ali, e a pessoa conversando comigo, o Espírito Santo mostrando a mentira na vida dela, eu olhando para o olho dela e ela falando a mentira como se fosse verdade. Imagina, não tem lógica. Então imagina o mundo que Zaqueu vivia. Só que Zaqueu, irmãos, ele tinha um desejo. Zaqueu queria ser transformado. Só que ele não encontrou no seu tempo nenhuma pessoa que o amasse do jeito que ele era, mas que promovesse a transformação na vida dele. Porque se por um lado os principais sacerdotes odiavam ele, por outro você tinha a plebe que vivia de suborno. Então o cara, para não pagar o imposto que ele tinha que pagar, ele dava um dinheiro por fora. Será que isso
Lembra alguma coisa? De repente, irmãos, Zaqueu tem uma notícia. Olha, Zaqueu, sabe o Cristo? Sabe esse profeta aí que estão falando que é o top de linha? Diz que vai passar por aqui. No coração de Zaqueu, eu tenho certeza, Zaqueu pensou assim: bom, se ele é mesmo filho de Deus, então ele vai poder me transformar. Se ele é mesmo filho de Deus, ele vai fazer o que nenhum desses sacerdotes de Araque aí, ó, não conseguiu fazer. E quer saber? Eu vou encontrar esse cara. E aí você conhece a história. E aí você vai ver Zaqueu fazendo coisas que um homem na posição dele jamais faria. Você vai ver Zaqueu tendo atitudes de humilhação que um homem na posição dele jamais faria. Tanto é que do seu tempo, relatados na Bíblia, só 2 conseguiram alcançar a Cristo: Zaqueu, porque teve essa coragem, e Levi, porque foi chamado, ou Mateus. Vocês estão entendendo, irmãos? Amém, igreja? Amém? Então Zaqueu, em nome dessa transformação, ele subiu na árvore. E aí Jesus olha para ele no meio daquela multidão. E aí Jesus fala assim: Zaqueu, você vai para o inferno, miserável. Eu sei que você está cobrando. Eu sei que você está subornando. Eu sei que você está extorquindo. Você é um desgraçado. E eu vou mandar você para o inferno agora, miserável. Jesus olha para ele. E pelo Espírito, Jesus vê o coração dele. Tem muito lugar, assim, tem muita gente que é assim. Eu sou mais light, né? Não sei se subir na incredulidade, mas eu sou mais light. Vocês assistiram o filme O Avatar? Muita gente fica doido com aquele filme, né? Porque tem um momento ali e tal, tudo bem, ok, não vou entrar em detalhes. Mas eles usam uma expressão que eu acho no mínimo interessante. Quando um encontra o outro, ele fala assim: eu te vejo. Ali não está falando do físico. É interessante essa expressão. Quem tem o Espírito de Deus precisa entender isso, irmãos. Quando você olhar para uma pessoa, você tem que ver ela. Não porque você quer ver ela, mas pelo Espírito de Deus que está dentro de você. E por esse Espírito você vai conseguir enxergar a necessidade daquela pessoa. Então Jesus olha para Zaqueu e fala: eu sei, Zaqueu, que você vive sozinho. Eu sei que você é um cara solitário. Eu sei que você é um cara desprezado. Eu sei que ninguém vai na sua casa. Eu sei que sua família sofre com isso. Quer saber? Zaqueu, desce daí, porque hoje eu vou na sua casa. Você pode imaginar esse momento, irmão? E a Bíblia fala que Zaqueu deu um pulão, né? Rapidamente ele pulou e saiu vazado. Imagina Zaqueu chegando na casa dele: mulher, pelo amor de Deus, prepara as panelas, porque ele está vindo. Ele está vindo e eu vou te falar uma coisa: tem uma multidão vindo com ele. O que foi? O tal do Jesus, ele está chegando, ele está entrando dentro da nossa casa. E de repente, irmão, você acha que foi só Jesus para casa de Zaqueu? Jesus tinha essa problemática, né? É por isso que pouca gente amava ele para ir para a casa dele. Porque sabia que era uma galera, meu irmão. E já sabia que Jesus olhava e falava assim: eu como todo mundo, eu não como ninguém. Comigo é assim. Zaqueu era um homem rico, então para ele não era problema comida. Mas pensa no coração de Zaqueu ao ver aquela multidão na sua casa. Poxa, eu vivi sozinho. Agora olha aí. Pensa em Zaqueu olhando Jesus, o Cristo, o rei de Israel, o dito rei de Israel, o dito Messias, na casa dele.
Imagina por dentro de Zaqueu a alegria que aquilo foi construindo. Poxa, cara, o cara está na minha casa, né? Esse dia mesmo me contaram que ele entrou dentro do templo lá e meteu um chicote em todo mundo. E agora o cara está dentro da minha casa. Esse dia mesmo eles me contaram que... Porque Zaqueu, irmãos, era um homem influente. Você acha que Zaqueu não tinha os leve trás o tempo todo? É porque a gente é muito, né? Você precisa entender a palavra. Você precisa ler a palavra como uma história. E como uma história, acontecimentos vão. Então é impossível que Zaqueu, na posição que ele não tinha os fofoqueiros. A gente que não é nada já tem. Não é assim? Estou mentindo? Hã? Nós não somos nada, mas dificilmente a gente não, né? Não vem alguém, você viu fulano? Você viu? Olha, e a última? Está sabendo da última? O Facebook, né? É o sonho de consumo de todo fofoqueiro. Então de repente Zaqueu, eu ouvi falar muito desse cara e agora ele está dentro da minha casa. Não, isso está errado, tem alguma coisa aí. Ele me entendeu, mas como que ele me entendeu o coração se ele não me perguntou nada? Porque a Bíblia não relata Jesus conversando com Zaqueu. Só fala que ele esteve dentro da casa dele e se alegrou com as pessoas que estavam ali. E aí na hora os bonitinhos viraram e falavam assim: ó, isso aí é um glutão, né? Come com pecadores, está lá dentro da casa do cara só comendo. Mas que pode ali dentro da casa de Zaqueu? E Jesus, imagina, irmãos, Jesus ali no meio daquele povo. Vocês imaginam que Jesus chegava nos lugares com aquela cara fechada assim? Ok, vamos lá, galera. Não, cara, Jesus era um cara aberto. Ele tinha propósito, porque ele tinha propósito, ele não vivia rindo à toa. Porque tem cara que, né? Mas ele era extrovertido, sim, senão ele não, aquela multidão não acompanhava ele, não. Hein? Então Jesus ali na casa de Zaqueu, né, com a galera e tal, e aí, que estava todo mundo comendo. E imagina que ele virava para ele e falava: tá vendo? Zaqueu não é tão mal assim, olha aí, nós estamos na casa dele comendo, né? E aí Zaqueu, aquilo. Aí, irmãos, ele não aguentou. Ele: Senhor, não, eu vou tomar uma decisão. Eu vou vender metade do que eu tenho e vou dar para os pobres. Jesus olhou para ele, né, imagina que ele falou assim: demorou, hein? Ou então, tá aqui enfim, né, velho? Né? A ficha caiu, né, mano? E aí ele, com certeza, irmãos, eu não tenho dúvida que no meio daquela multidão tinha gente que Zaqueu defraudou. Moço, era tudo o mesmo povo ali. Jesus não estava trazendo gente de outra nação, não. Era um povo que convivia ali, ó, naquela região ali, ó. Aquela região ali da Galiléia, aquele povoado, aquilo é tudo gente muito simples. E uma das características de um povoado simples, eu morei em favela. Todo mundo sabe da vida de todo mundo. Nem adianta. Então, certamente, ali na Galiléia, naquelas imediações ali, todo mundo conhecia a vida de todo mundo. Então, o Zaqueu olhou assim, ele deve ter vindo uns 4 ali no meio daquela multidão. Fulano, eu lembro que eu fiz isso. Fulano, eu lembro que eu fiz aquilo. Ixi, cara, fulano está me olhando. Jesus, tem mais. Porque quando ele falou assim: eu vou vender metade dos meus bens e vou dar para os pobres, certamente um bocado de gente olhou para ele e falou: duvido. Zaqueu fazer isso? Duvido eu dó. E aí ele vai falar assim: ó, tem mais. Se eu defraudei alguém, claro que ele tinha defraudado alguém. Aí foi uma jogadinha, né? Eu vou restituir 4 vezes mais. E todo mundo ficou na expectativa, né? Será que Jesus está acreditando nele? Será que ele conseguiu enganar Jesus? Porque o cara é forte. Irmão, você não consegue entrar nesse tipo de contexto? Porque não tem jeito, cara. Imagina, é como é hoje. Se você imaginar essa situação hoje, você vai ver que esses pensamentos, eles são propícios do ser humano. E aí de repente Jesus se pronuncia. E o que Jesus fala? Hoje houve salvação nessa casa. Você pode imaginar esse momento, irmãos? Você pode, porque quando Jesus abria a boca, o céu se manifestava. Não era simplesmente um homem falando. Era o céu tomando uma direção. Anota isso aí, por favor. Anota aí alguém. Quando Jesus fala, o céu toma um curso. Anota isso aí para mim, que eu preciso. Isso aí eu preciso. Então, quando Jesus falou lá dentro da casa de Zaqueu, houve salvação nessa casa. O céu tomou um curso, irmãos. E o curso celestial foi
a entrada do Espírito Santo dentro de cada coração naquele lugar ali, naquele momento. Porque não tem como uma pessoa ser salva se ela não crê, sim ou não? Quantos entendem isso? E não tem como uma pessoa crer se não for pelo Espírito. Então uma coisa puxa a outra. Quando Jesus falou, houve salvação nessa casa, o Espírito Santo teve que invadir aquela casa, meu irmão, porque senão não ia ter salvação naquela casa. Porque este também é filho de Abraão. E aí Jesus estava concordando com o que está escrito em Hebreus. O escritor aos Hebreus diz que quem são os filhos de Abraão? Os da fé. Os da fé é que são filhos de Abraão. Então o que Zaqueu fez naquele momento? Zaqueu teve uma atitude de fé, inspirada pela manifestação de um filho. Vamos traduzir porque nós estamos colocando aqui. Zaqueu foi transformado pela manifestação do Filho de Deus. Então falta para nós hoje, irmãos, essa ousadia de olhar para aquele cara e falar para ele assim: ó, meu amigo, hoje eu vou lá para a sua casa. E o cara tomar um susto e falar: uai, tá bom, hein? E quando você entrar lá, a glória de Deus, o reino espiritual entrar com você. E você não precisa ficar falando, você não precisa ficar evangelizando. Jesus não fez isso. Agora, irmãos, Zaqueu queria ser transformado. Senão também. Olha só, Romanos 8, está escrito lá. Vamos lá. Romanos 8. Vocês conhecem esses textos aqui de cor e salteado, mas eu quero ler isso aqui com vocês. Olha só. Romanos 8, 22. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos no nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos e a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como o espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Então, o que isso aqui está mostrando para mim, irmãos? Que toda a criação tem esse desespero. Qual? Você vai ver lá no texto de cima. Que eu e você nos manifestemos para eles. Agora não na imundície da nossa religiosidade. Não na pequenez do nosso raciocínio lógico. Não. Mas na ousadia daquele que está dentro de nós. Aleluia. O que levou aquele jovem para Jesus? Não foi eu falar de Jesus para ele, foi eu falar de Schopenhauer. Tem base negócio desse? Não tem nada a ver, cara, com a nossa religiosidade, né? Às vezes eu já vi uma pessoa falando para mim assim: pô, você ouve essa música não fala nenhuma vez o nome de Jesus. Isso é hipocrisia, cara. E quantos aí que falam de Jesus que os caras cobram para poder falar de Jesus? E aí, quem é pior? Não estou falando de música do mundo, mas estou falando de compositores, né, cristãos que às vezes fazem uma música evangelística. Vou dar um exemplo que eu gosto muito, João Alexandre. Ele tem algumas músicas dele que não tem o nome de Jesus, mas são músicas que, se você, por exemplo, se você sentar com alguém que gosta de bossa nova e pôr talhos para ele vai vomitar. Simples assim. Entendeu ou não? Quantos entenderam isso? Se você sentar com alguém que gosta de MPB e pôr diante do trono, ele vai vomitar. Não estou falando que diante do trono é ruim, irmão. Não estou falando que Thales é ruim, não. Mas eu estou falando da multiforme sabedoria de Deus. Amém, igreja? Estão entendendo? Então a questão não é você ter que falar de Jesus. A questão é você viver Ele. Porque quando você vive Ele, é inevitável que quem está à sua volta não seja transformado. Inevitável. Eu tenho falado no Brasil, irmãos, eu vou fazer um culto dentro de uma basílica lá em Trindade. E o povo, eu sei que o povo olha, e o povo os caçoa, e o povo fala: é bonitinho isso, né? Que legal. Ah, me convida. Não acredita.
Só que essa hora vai chegar. Entendeu? E quando todo mundo tiver pasmo, eu vou estar feliz, porque eu já sei disso. É como, vou dar para vocês aqui uma palavra, não uma palavra regra, mas um conceito para você meditar. O que é fé? Fé, segundo Hebreus 11:1, é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Então suponhamos que você tem um sintoma no seu corpo. Apareceu um sintoma, você sentiu algo, e aí você vai no médico. Até aí tudo bem, e o médico dá um diagnóstico. Só que quando você pega o diagnóstico, eu te pergunto, tem como você exercer fé olhando para o exame? Não tem, irmãos, porque você está vendo. Entendeu isso ou não? Fé é a convicção daquilo que você não vê. Então às vezes as pessoas querem ser curadas, mas elas não nutrem a fé que há nelas. Agora não estou falando que isso é uma regra. Você precisa ter uma palavra de Deus para poder agir dessa maneira. Em 2006 eu capotei um carro, a Tatiana estava grávida de 16 semanas do Ian e não nos aconteceu nada. O Espírito Santo falou para mim assim, ó, ai de você se fizer um plano de saúde. Então eu não faço plano de saúde, mas eu tive uma palavra. Eu tive uma palavra. Eu tenho uma palavra de Deus para a minha saúde. Em consequência, consequentemente, não é essa a palavra. Eu tenho a palavra de Deus para, lembrei. Eu tenho a palavra de Deus para a minha saúde, mas em compensação, eu só fui liberto da glutonaria há 3 meses. Entende que é uma palavra de Deus para a minha vida, não é uma regra. Eu preciso buscar isso. Para mim buscar isso, eu tenho que dar vazão para esse selvagem que está dentro de mim, que é o Espírito Santo. Tudo isso está girando em torno, irmãos, de uma seguinte palavra: metanoia. Vocês estão conseguindo acompanhar? Eu vou em alguns lugares aí, mas o nosso trilho aqui chama-se metanoia. E metanoia, ela é a mudança, ela é a transformação de mente, de corpo, de conduta, de tudo. É transformar. Não é simplesmente uma mudança, é uma transformação, é uma mutação. Você sai de lagarto para borboleta. E ele diz, pastor, eu sou espada. Mas tem borboleta macho, não tem? Gente, é uma fadiga com esse negócio, né? Entende? Você para de rastejar e começa a voar. Irmão. Isso é transformação. Mas agora não são todos que querem. Eu sei disso. E eu não vou julgar os que não querem. Mas em nome de Jesus, se vocês estão aqui de manhã, isso tem que acontecer na vida de vocês, irmãos. Por que você veio para aqui de manhã? Amém, igreja? Em nome de Jesus, eu não aceito que vocês que estão aqui não sejam transformadores. Não coloquem em parafuso a sabedoria humana. Eu não aceito isso, eu não tolero, não aguento, não posso permitir isso. É um tempo de vocês se entregarem a esse espírito selvagem que está dentro de você, a essa agressividade espiritual. Eu já estou ficando meio doido já. Entende? Não dá para mim ficar domesticado, irmãos. Você não tem um cachorro dentro de você, você tem um leão. Amém? Amém? Você não tem um boizinho de presépio, você tem um touro selvagem, meu irmão. Você pode imaginar o que é um boi selvagem? Isso é uma loucura, irmãos. Você não tem um pintinho dentro de você, você tem uma águia. Você está entendendo isso que eu estou querendo trazer você para cá? Então são selvagens, não tem nada de doméstico nisso. Então você não pode viver como se fosse um coitadinho, alguém que não tem, não, pelo amor de Deus. Se necessário for, meu irmão, compra um pedacinho de pau, tira lá um pedacinho de pau, escreve nele assim, ó, mente de Cristo, e fica batendo na sua cabeça. Entendeu?
até abrir o coco lá e você entender que você tem. Cara, eu tenho a mente de Cristo, cara. Eu não posso ficar me entregando esses raciocínios lógicos, esses raciocínios temporais, naturais, não. Vocês estão entendendo, irmãos? Agora nós temos que dar vazão. Isso tem que ser como um rio mesmo dentro de mim. Tem que fluir, tem que me consumir, tem que me tomar. Irmãos, esses dias eu cheguei em Trindade, tem samba. Você aguenta um negócio desse? Trindade está evoluindo. E eu cheguei dentro do samba e geralmente eu sou agitado assim, né? Natureza mesmo, não tem nada de fadiga. E eu cheguei dentro do samba e eu vi aquele tanto de gente. Eu falei, cara, eu tenho que falar agora. E o pessoal que estava comigo, calma, não, eu vou falar. Bati no. Vou falar uma coisa para vocês, viu? Só tem uma coisa melhor que samba aqui no Brasil. Aí todo mundo, Jesus. Aquele silêncio. Aí eu pedi do jeito que eu queria, tal. Comi. Era isso que eu queria fazer e saí. Quando eu saí, a moça correu, abriu a porta. Chora por mim. É um repente, irmãos. Você não pode ficar pensando, será que eu faço? Se você fizer isso, você não faz. Agora eu estou me preparando para o avião, que eu quero é dentro do avião. Eu quero chegar uma hora dessa, eu tô orando, cara, para me dar essa ousadia de bater assim bater em cima e falar assim, ó, pá, vai cair esse avião. Então, meu irmão, o negócio é o seguinte, ou você acende Jesus agora, ou então vai tudo para o inferno, porque vai cair essa bagaceira. Eu sei, irmão, isso é uma loucura. Mas não dá para mim poder pensar em evangelizar um avião entregando folhetim de poltrona em poltrona. Eu não dou conta dessas coisas não, irmão. Então entenda comigo. Esse ano de 2012 eu estou ainda cumprindo a minha agenda aqui no Brasil. Mas 2013 é o ano que eu vou me dedicar à Trindade. Você pode imaginar? O ano de 2013 eu vou me dedicar à Trindade. Eu vou ficar parado lá, assim, né? Parado dentro do limite da cidade, né? Mas você pode imaginar o que vai acontecer? A loucura que vai ser? Vocês vão ver, vocês vão ter notícia. Então é isso que eu espero de vocês, é isso que Deus espera de cada um de vocês. Que isso aqui, irmãos, não seja só uma camisa em mim, não. Que isso aqui não seja só um congresso anual da igreja, não, irmãos, não. Eu me recuso a vir aqui o ano que vem se eu não tiver notícias de transformação, Fernando. Já lancei a palavra, agora já era. Agora já era. Eu preciso ver, entendeu? Que você, fala seu nome, Evandro, eu preciso ver que você está transformando, cara. Fernando tem que me ligar e falar, pastor, daquela galera que estava aquela manhã lá, você não está entendendo. O negócio está bombando, os caras estão doidos. Nós estamos, não, está uma loucura. É isso que eu quero ouvir, entendeu isso? É você fazendo aquilo que você nasceu para fazer. Nós nascemos para isso. Não é assim que ele disse? Ele disse assim, ó, desde o ventre da sua mãe, eu já te chamei. Irmãos, quando a gente estava lá, uma substância ainda informe, Ele já tinha projetado isso para nós. Essa loucura. Uma água. E aí, topa ou não? Vamos começar a orar? Mas entendendo que tem um mundo animal que vai sair daí de dentro. Né? Não é aquele negocinho, porque tem gente que acha, irmãos, que tem um gato dentro dele. Aí quando ele vai orar, ele fica. Não é o gato, cara, é o leão. Entendeu? E leão ruge mesmo, é abrir a boca e gritar: Deus! É assim que funciona. É meter os dois pés no bicho e falar: aqui não, meu irmão. Aqui não. Aqui você sossega. Eu fico desesperado, irmãos. Ai. Sabe, se eu pudesse assim, ó. Ah, Jesus, se tivesse algum meio disso ser real, de se tornar fato na vida de vocês instantaneamente, irmãos, eu faria. Sabe, se fosse o caso, sabe, eu faria, Jesus sabe que eu faria.
que eu não suporto mais, irmãos, é ver a igreja do jeito que ela está. O que para mim é difícil é pregar sobre defraudação e no dia seguinte as pessoas estarem sensuais, sabe? Ninguém muda. Isso para mim também está acabando comigo. Em nome de Jesus, vocês precisam ser diferentes. Isso não pode pegar vocês. Isso não pode. Deixa, sabe? Deixa esse indomável que está dentro de você te mover. No início vai doer, no início vai ser ridículo, no início vai ser muitas coisas naturais, mas vai chegar uma hora, meu irmão, que isso vai se transformar em poder de Deus, e ninguém vai poder negar. No início vocês vão olhar para você na escola, fala seu nome, Mariana ficou doida, mas no momento seguinte, Mariana, por favor, ora por mim, porque eu estou percebendo que isso em você é permanente, tem algo diferente em você. Eu sei que é esquisito, mas eu quero que você ora. Quantos estão entendendo, irmãos? Amém? Vamos orar.